Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre em paz. Eu preferiria continuar sentado ali ouvindo as canções que aqui estavam sendo cantadas com a alma do que estar cansando os ouvidos de vocês. Mas eu prometo que não passo de 3 horas a nossa conversa de hoje. A primeira parte. Mas vamos fazer com que essas próximas 3 horas transcorram como se fosse uma. 58 minutos. 55. Tá, 50 e não se fala mais nisso. Há uma lenda árabe, uma lenda sufi, da tradição sufi, que diz que um rei, muito enérgico, muito bravo, exigente, ele chamou um grupo de sábios do seu reino e pediu a eles que lhe desse uma resposta final sobre um assunto que lhe preocupava muito. E ele queria uma resposta definitiva. E perguntou aos sábios qual é o caminho para o céu e qual o caminho para o inferno. E os sábios não souberam dizer. Mas sabendo que o rei era um rei muito bravo, eles disseram ao rei: olha, num reino mais distante há um outro sábio, e esse sabe lhe dizer isso. E o rei então disse: eu vou até esse outro reino. Reuniu a sua comitiva, transpôs os limites do seu reino, entrou no reino vizinho e foi até a casa do sábio, que morava numa montanha, e lá chegando, ele mesmo abre a porta sem se anunciar, e chega para o sábio e diz: olha, eu vim aqui, caminhei muito, não posso perder meu tempo, diga-me agora qual é o caminho para o céu, qual é o caminho para o inferno. E o sábio então disse a ele: quem é você? Ele disse: eu sou o rei. E o sábio disse: mas não do meu reino. E quem é você que entra na minha casa, abre a porta, não pede licença e vem me exigir alguma coisa? Saia daqui. E o rei, então, encolerizado, ele tira a espada e coloca no peito desse sábio e diz: fala-me agora. E o sábio respondeu para ele: esse é o do inferno. E o rei percebeu que se tratava de um ensinamento, e embaiou a espada e pediu desculpas ao sábio, e humildemente se sentou e disse: ensina-me. E ele disse: esse é o do céu. O caminho nós é que escolhemos, nós é que fazemos a estrutura da nossa vida, nós é que vamos determinar que rumo queremos seguir. E quando falamos dessa parte, desse aspecto simbólico, obviamente, já que céu e inferno não são lugares, não existem dessa forma que muitos concebem, mas quando trabalhamos com essa ideia, nós trabalhamos com estado de espírito, com estado de alma. E o nosso estado de espírito, nosso estado de alma, ele sempre depende das escolhas que nós fazemos. Ele sempre depende dos caminhos que nós queremos escolher. A nossa vida não é uma ação para conosco, é uma reação para conosco. A vida reage da forma que nós agimos dentro dela. A vida, ela não nos dá nada, senão a devolução daquilo que nós mesmos ofertamos a ela. Então, nossa estrutura de vida é uma escolha nossa. Os caminhos, nós os escolhemos. E assim, o caminho da violência ou o caminho da paz. Quando se fala em violência, normalmente diz que a violência ela tem por causa a miséria. Ou dizem que a violência tem por causa a falta de acesso à educação. E dizem também que a violência tem por causa a falta de políticas públicas. Mas quando se fala em causa, causa é algo que sempre gera o mesmo efeito.
causa não pode gerar efeitos diferentes. Então perguntemos melhor se realmente a causa da violência está na miserabilidade, na miséria. Porque se a causa da violência é a miséria, todos os que passam pela miséria deveriam ser violentos. E nem todos são violentos. Nem todos que passam por necessidades materiais são violentos. E por outro lado, todos que vivem na abastança deveriam ser pacíficos. E no entanto, muitos são violentos. Então não pode ser causa. Se a causa da violência é a falta de acesso à educação, todos os analfabetos deveriam ser violentos. E não são. E todos os altamente alfabetizados não poderiam ser violentos. E muitos são. Então também não pode ser causa. Se a causa da violência é a falta de políticas públicas, sociedades que são plenas de políticas públicas perfeitas não poderiam ter atos violentos. E têm. E sociedades que vivem em dificuldade, com falta de política pública bem estruturada, deveriam todas essas sociedades serem violentas. E não são. Esses elementos não são causa. No ano de 2000, houve um fato ocorrido no Rio de Janeiro, que foi o sequestro de um ônibus urbano da linha 174. E esse sequestro culminou com a morte de uma pessoa, de uma professora, e culminou também com a morte do sequestrador, do assaltante. E foi um fato noticiado e muito na época. E observaram que aquele assaltante era um dos sobreviventes da chacina da Candelária, do ano de 93. E aí fizeram uma associação, que a vítima da violência causou a violência. Então, que a violência também era causada pela própria violência. Só que nós tivemos mais de um sobrevivente da chacina da Candelária. E os outros sobreviventes não assaltaram nenhum ônibus. E os outros sobreviventes não agiram com violência. Então não foi o fato da violência que gerou a violência. Então esses elementos são fatores propiciadores, que se associados à índole, geram um aspecto de violência. Porque a violência é uma decisão pessoal. Da mesma forma, a paz, a atitude de paz, é uma decisão pessoal. O que é a paz? Nos fala o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 136. A paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. Veja que definição mais emanuelina. É a cara de Emmanuel. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. E se nós olharmos uma frase de Jesus, que está grafada pelo evangelista João, lá no capítulo 14, versículo 27, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou, como o mundo a dá. Vejam que nesse aspecto, então, Jesus dá um outro sentido para a paz. Se ele diz que não nos dá a paz segundo as condições do mundo, é porque a paz, então, não decorre das condições do mundo. O que nos leva a inferir que paz não é ausência de conflitos. Que paz não é ausência de problemas, mas a atitude ante o conflito, a atitude ante os problemas. Por isso, então, a definição de Emmanuel é a quitação da consciência para com a vida. O que significa, então, que paz é de mim para com o mundo, e não do mundo para comigo. Que a paz é uma atitude. Não vou-la dou como o mundo a dá. E é interessante que no comentário dessa frase de Jesus, Emmanuel vai dizer também, nesse mesmo capítulo 136, ele vai dizer que a paz costuma ser confundida com preguiça rançosa. Que nós achamos que paz é inércia.
quer ficar quieto. E Jesus também explicou um pouco como é que seria essa ideia da paz. No mesmo evangelista, João, agora no capítulo 16, versículo 33, ele diz lá: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejamos que a questão do mundo, nós viveremos em aflições, mas a questão da paz independe da aflição, independe do que ocorre para comigo, depende de como eu reajo em relação àquilo que ocorre para comigo. Então ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí então, associando essa observação do Cristo com a outra observação que ele fez, que a paz que ele nos dá não é a paz advinda do mundo, mas a paz advinda dele, nós entendemos então por que Emmanuel foi dizer que a paz é um estado de consciência, que a paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. O que significa que na ausência de quaisquer conflitos, eu posso não estar em paz, se a minha consciência não estiver quite para com a minha vida. E no auge de todos os conflitos, eu posso estar em paz, se a minha consciência assim me indicar. Se eu me sentir em paz comigo mesmo, eu estarei em paz com o mundo. E se Cristo não nos dá a paz, que é a paz do mundo, que aliás, numa letra de uma música, vai mostrar muitas bem claro isso, a paz do mundo. Quando diz: a paz do mundo começa em mim. Nando Cordel. A paz do mundo começa em mim. Então veja, não há paz senão através da minha atitude para com o mundo, da minha atitude para com a vida. Essa é a paz do Cristo, que muitas vezes nós pedimos a Deus: Deus, me dê paz, e Ele dá, na forma que precisa ser dada. A minha esposa, ela sempre me diz assim: Pedro, ela me chama de Pedro, os mais próximos assim da família me chamam de Pedro, alguns pelo apelido, que não cabe aqui eu dizer qual é, óbvio. Mas ela fala assim: Pedro, cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele dá do jeito dele. Veja, se eu peço paz, quando que eu posso exercitar a paz? Ante os conflitos. Então o que me aparece? Conflitos. Porque ser pacífico sem nenhum conflito é muito simples. Mas a dificuldade, se me chega e eu reajo de forma pacífica, Deus está me dando a oportunidade de exercer a paz. Ele não me deu conflitos e nem me deu a paz, só me oportunizou para que eu exercesse a paz, já que ela decorre de mim. Se eu peço a Deus, me dê paciência, não preciso nem dizer mais. A oportunidade nos é dada para exercer a paciência. Agora depende de nós querermos exercê-lo ou não. Então Deus nos dá sim todas as oportunidades. Então peçamos, mas saibamos bem como agiremos quando Ele nos atender, porque vai nos atender. Essa é a ideia da paz, que não adianta eu querer dá-la a outro, não adianta eu querer dar a minha paz para alguém. O que eu posso é viver em paz com alguém. Como o apóstolo Pedro, na sua epístola primeira, no capítulo 3, também versículo 3, ele diz: busque a paz e siga-a. Veja, busque a paz e siga. Então não é uma questão apenas de buscá-la, não é uma questão apenas de percebê-la, é uma questão de vivê-la. Busca a paz e siga. E como buscar essa paz? Senão no encontro comigo mesmo. No Livro dos Espíritos,
na questão 919, que eu sempre digo que é uma pergunta mineira, porque é a pergunta que quer o maior resultado com o menor esforço. A pergunta ela é interessante. Eu acho que ali a inspiração kardeciana foi de um espírito bem nosso, bem mineiro. Porque ele perguntou, qual é o meio prático, veja, prático, simples, tranquilo, não custoso, veja, bem nosso. Qual é o meio prático e eficaz? Olha, prático e eficaz. Não dê trabalho, mas dê bom resultado. Então, qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Veja a profundidade da pergunta. O meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal. E eles responderam, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Não há um meio mais simples do que esse, de nos conhecer. E me conhecendo, eu então posso viver em paz. Ou não. Porque a resposta é bonita, e Kardec, pelo seu estilo, ele não se contentou com essa resposta. Na 919A, ele disse, entendemos a extensão dessa máxima. Ou seja, ela é bonita, é profunda. Entendemos a extensão dessa máxima. Mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazer? Ou seja, agora não tem meio termo. Como que eu faço isso? E o Espírito Agostinho, Santo Agostinho, respondeu, uma resposta de 1,5 páginas, que fica como dever de casa. Mas ele diz, fazei o que eu fazia quando entre vós vivia. Todas as noites, ao recolher para o meu leito, para o sono reparador do corpo, eu passava o meu dia em revista. Olhava o que havia feito, com que intenção havia agido. E perguntava-me, se lhe aprovesse a Deus chamar-me de volta para o mundo dos espíritos, onde nada é encoberto, eu teria do que me envergonhar. E ele continua, é 1,5 páginas. E lá, mais no finalzinho, ele diz, mas colocai para vós questões claras, e nunca temais de as multiplicar. Pois o amor próprio muitas vezes encobre a verdadeira intenção. E aquele que é avarento pode se ver como apenas um previdente. Aquele que é orgulhoso pode se ver cheio de amor próprio. Então ele disse, colocai perguntas claras. Mas ele nos sugeriu que fizéssemos isso todos os dias. E nós fazemos, todos os anos. A maioria de nós fazemos o quê? 31 de dezembro. 11h45. Paramos e dizemos, vou fazer uma análise. Como foi meu ano? E na primeira pergunta, o que eu fiz no dia 18 de fevereiro? Não me lembro. 14 de março, muito menos. 16 de abril, menos ainda. Agora, se eu parasse todos os dias e me perguntasse, o que eu fiz hoje? Eu saberia dizer. Se eu me perguntasse, por que eu agi assim? Eu saberia responder. Porque não importa-nos, não é necessariamente o que nós fazemos, é por que fazemos. Não é o que não fazemos, é por que não fazemos. Por quê? Por quê? Sempre é o porquê. Porque esse é o móvel, é o que me levou a agir. Qual a intenção? E aí eu vou saber se eu sou pacífico ou não. Porque a intenção é que vai dizer que caminho eu estou escolhendo. O caminho da intemperança ou o caminho da calma, da serenidade, da prudência, como o Cristo nos sugeriu. Sedes dóceis como as pombas e prudentes como as serpentes. Se estamos sendo prudentes, se estamos sendo dóceis, ou se estamos sendo agressivos. Não, mas eu tive realmente hoje uma reação muito agressiva, mas é porque eu não pensei para agir. E é justamente por isso que você se mostrou como você é.
Porque quando eu penso para agir, eu não me mostro como eu sou, eu me mostro como eu quero que os outros me vejam. Mas quando eu ajo sem pensar, eu mostro quem realmente eu sou. Porque o reflexo, o instinto, é a demonstração do que nós somos. Porque se eu pensar, eu vou falar, não, é melhor fazer diferente, porque senão o que vão pensar a respeito de mim? Por isso que um dos processos para autoconhecimento, para uma vida em equilíbrio, vida em paz, é no convívio com as pessoas. É no convívio com o semelhante que eu me vejo como eu sou. Principalmente o semelhante mais próximo, a minha família. Porque na rua eu posso dizer, com licença, você primeiro, não seja por isso, não há de quê, muito obrigado, por favor. E em casa, cala, deita, senta, levanta, sai. Eu sou o de casa ou o da rua? O de casa. Então a convivência vai me indicando que caminho eu estou escolhendo. Se é o caminho da serenidade, da paz, ou o caminho da agressividade, da rispidez. E ao descobrir esses caminhos, aí eu vejo quem eu realmente sou e como eu realmente estou. E posso redirecionar os caminhos. Então, por isso, busque a paz e siga através do autoentendimento, do autoconhecimento, porque disseram os Espíritos na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, responderam os Espíritos. Se é na consciência, a consciência então é o juiz. Que dizia Tácito na Roma Antiga, é um juiz íntegro, porém algumas vezes fraco, para aplicar em si as determinações que aplica a outrem. É íntegro, mas pode ser fraco, porque muitas vezes nós dissemos, nunca mais eu faço isso, e amanhã começo a fazer, porque nunca mais é muito tempo. Se nós pudéssemos dizer, hoje eu não farei isso, talvez eu domine. E acordando amanhã eu possa dizer, hoje eu não farei isso, e eu possa dominar. Mas dizer nunca mais é tempo demais. Então nós não conseguimos divisar o que é nunca mais. Melhor então, hoje. Entender o valor do hoje. Quanto vale um dia? Quantas coisas fazemos num dia? Quantas coisas vocês fizeram hoje? Quão produtivo pode ser um dia? E nós não percebemos o quanto que um dia pode representar todo o nosso aprendizado. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele dizia, irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja que interessante esse dizer de Paulo. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, vamos ficar nervosos, mas não se agridam. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr. Não deixe o dia acabar. E você ainda nervoso. Acalme-se antes que o dia acabe. Para que você possa dormir e acordar depois para trabalhar melhor. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Dê valor a um dia. Dizia o Cristo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele não nos disse, não vos ocupeis com o dia de amanhã. Ele disse, não vos preocupeis. Preocupação, ocupação antes da hora. E se eu me preocupo com o amanhã, eu não me ocupo com o hoje. E amanhã eu terei o problema de amanhã e o de hoje, que eu não resolvi. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por várias vezes Jesus chamou a atenção de um dia. Na oração do Pai Nosso, como vemos lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão nosso de cada dia, mas só o de hoje. E tem uma turma que gosta de dizer assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Jesus só pediu para pedir o de hoje. E a gente já está se dando um passo a mais.
quer dar uma arrumada. Fala, hoje e sempre. Não, é o de hoje. Porque se eu não consolido o de hoje, eu não terei o de amanhã. Ali não é só para falar de comida, é para falar de temporalidade, para falar de valor de um tempo, valor de um dia. E a gente não percebe quantas coisas podemos fazer e quantos redirecionamentos podemos fazer num dia. Porque vivemos sempre no dia de amanhã. Vivemos atabalhoados, correndo. Temos até um ditado nosso, mineiro, que diz que o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Ele não vive. Ele passa pela vida e não valoriza a própria estrutura de vida que ele tem. Ele não valoriza as conquistas. Ele não valoriza o tempo. E por que não valoriza o tempo? Porque fica medindo o tempo. E tempo não se mede. Simplesmente porque não temos medidas para medir o tempo. Não existe medida de tempo. Como não existe, Simão? A hora mede o tempo? Não. Hora não mede tempo. Hora mede espaço. O dia não mede tempo. Dia mede espaço. O mês não mede tempo. Mês mede espaço. O ano não mede tempo. Ano mede espaço. O que é um dia? 1/24 do espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. 365 do espaço que ela percorre em torno do Sol. O que é um mês? Senão 1/12 do espaço que ela percorre em torno do Sol. O que é um ano? Senão o espaço completo que a Terra percorreu em torno do Sol. Então o que é o tempo? O tempo é o desgaste do relógio. Esse é o tempo. Tempo não se mede, tempo se vive. E nós ficamos medindo o imensurável. E aí então não sentimos o próprio tempo. E por não senti-lo, não o vivemos. E por não vivê-lo, ficamos na ansiedade. Ficamos no corre-corre. Ficamos na agitação. Sempre olhando para o tempo, quando na verdade eu deveria estar vivendo o tempo, aproveitando o tempo, dando valor ao tempo. E dar valor ao tempo é dar valor nas pequenas coisas que vão acontecendo. Porque a nossa vida é a somatória dos diversos momentos que nós temos na vida. E aquele que não valoriza o momento, não consegue entender a vida. Aquele que não dá valor à parte, não consegue entender o todo. E por não entendermos, disseram aqui da reencarnação, 80% foi dito aqui, creem na reencarnação, mas nós só temos uma vida. Nós não temos mais de uma vida. O que nós temos são várias encarnações, mas vida eu só tenho uma. Desde que fui feito por Deus, há de infinito, há de eterno, eu tenho a mesma vida. Porque vida não é sinônimo de encarnação. Encarnação é parte da vida, mas não é a vida. E é por isso que nós somos reencarnacionistas, mas vivemos como se não fôssemos. Porque não entendemos que isso aqui que eu estou passando não é minha vida, é uma parte dela. Porque eu sou o mesmo ser. Conforme vemos no artigo 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Lá no artigo 16 diz que as encarnações são solidárias, porque pertencem ao mesmo espírito. Então nós só temos uma vida que não tem fim. E ela não tendo fim, ela não é isso. Isso é parte dela. Então, o que eu passo nessa encarnação é uma etapa da minha vida. E a minha vida é feita por várias etapas, encarnado e desencarnado, indo e vindo, mas tudo dentro da vida. Porque se eu disser que eu tenho mais de uma vida, eu sou mais de uma pessoa. E eu não sou mais de uma pessoa, eu sou a mesma pessoa. O mesmo espírito que troco de nome, troco de vestimenta.
algumas vezes com vestimentas boas, outras não tão boas, algumas vezes muito encarnado, outras vezes pouco encarnado, outras vezes, mas sempre o mesmo Espírito, e não esperando que fiquemos do mesmo jeito. Então, se eu não tenho um conceito de imortalidade, porque dizemos somos imortais e falo que eu tenho mais de uma vida, então eu não sou imortal. Então eu sou imortal, e se eu sou imortal eu só tenho uma vida. E se eu tenho só uma vida, isso aqui não é a minha vida, é parte dela. E isso é fundamental. Porque eu não sou desse mundo, e vocês também não. Embora gostemos muito dele, mas não somos daqui. Se não somos daqui e está dito que a felicidade não é deste mundo, e nós também não somos deste mundo, então não temos que nos preocupar com isso. A felicidade não é deste mundo, nós também não somos deste mundo, então a felicidade é nossa, do mundo que nós somos, do mundo espiritual. O que nos leva a crer que felicidade não depende de ações externas materiais, que também depende de ações internas conscienciais. E um exercício muito simples, filológico: tudo que tem contrário acaba, porque o contrário aparece. Por que nós temos o escuro? Porque existe o claro. E quando que vem o escuro? Quando acaba o claro. E quando vem o claro? Quando acaba o escuro. Por que aqui está claro? Porque não está escuro. Então há processos dicotômicos, ou seja, contrários. E quando existe um contrário, logicamente acaba, porque o contrário aparece. E o contrário acaba porque o outro contrário aparece. Por que algo é seco? Porque não é molhado. E quando ele deixa de ficar seco? Quando ele fica molhado. Então quer dizer que ele pode deixar de ser seco? Pode, quando ele ficar molhado. E quando ele pode ficar seco? Quando deixar de ficar molhado. Não existe nada molhadamente seco, secamente molhado. Ah, tem úmido é molhado, não é seco. Ah, penumbra é escuro, não é claro. Então veja, tudo que tem contrário acaba. Qual é o contrário de vida? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Morte não é contrário de vida. Nasce, morre. Morre, nasce. Veja. Então vida não tem contrário. Se vida não tem contrário, quando que ela acaba? Nunca. Eu sou vivo estando nascido ou estando morto. Eu sou vivo. Qual é o contrário de felicidade? E como é que fica a alegria? Tristeza é contrário de alegria. Não é contrário de felicidade. Tristeza é contrário de alegria. Eu estou triste. Fica tranquilo, você vai se alegrar. Eu estou alegre. Cuidado, você vai se entristecer. Porque elas são alternadas. Ninguém fica alegremente triste. Tristemente alegre. Então elas são contrárias uma à outra. Por isso uma acaba e a outra surge. Qual é o contrário de felicidade? Infelicidade. O que é o prefixo in? Negação. Eu nego a felicidade, então não é contrário a ela, é apenas a negação dela, e ela continua existindo. Qual o contrário da palavra felicidade? Não temos. E se não temos, quando que a felicidade acaba? Nunca. Felicidade não acaba, vida não acaba. Qual é a tônica da vida? A felicidade. Duas coisas que nunca perderemos. Somos felizes, estando alegres ou estando tristes. Somos felizes. E eternamente vivos. Então, por isso, a felicidade é a tônica da vida. E eu posso me basear em quê? Na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se fala da lei natural. O que se entende por lei natural é a única e verdadeira lei criada por Deus para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Veja, o homem é infeliz. Por que ele é infeliz? Porque ele negou a felicidade. De que forma? Afastando-se da lei natural, afastando-se da lei de Deus. E se ela é de Deus, Deus é imutável, sua criação é imutável. Deus é eterno, sua criação é eterna. Então não tem como ter fim. E nós ficamos reclamando que a felicidade não é para nós. Ela não é para nós, ela já está em nós. Porque felicidade também é estado de consciência. Como vemos numa música, numa letra de uma música lá do coral Terezinha Flores, da Casa do Caminho, lá de Araxá. Se não me engano, a autoria do Alexandre. Ele dizia: felicidade é mudança interior
consciência tranquila, saúde, trabalho e amor. Então, vida, felicidade, nós sempre a teremos. As teremos em abundância. E os caminhos que escolhermos determinarão se estamos na violência ou na paz. E não é por falta da felicidade, é por não querer compreendê-la. Como bem cantaram dois filósofos contemporâneos, o senhor Almir Sater e o senhor Renato Teixeira. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É algo que eu trago em mim e não algo que eu busco para mim. Construir a felicidade em cima das pessoas é construí-la em bases frágeis. Porque as pessoas sempre nos frustram e nós sempre frustramos as pessoas. Eu não posso construir a felicidade em cima de alguém. Eu só posso construí-la em cima da minha consciência. É um estado íntimo. E aí, então, eu posso construir a minha estrutura de paz. E aí nós percebemos, no Sermão do Monte, em especial, nas bem-aventuranças. Porque Jesus fala-nos de duas bem-aventuranças muito semelhantes. A terceira bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados os pacíficos. E a sétima bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Veja que interessante. Há diferença em ser pacífico e ser pacificador. Por isso, o pacífico é a terceira, pacificador é a sétima. Tem que caminhar muito para pacificar. É preciso adquirir algumas virtudes para chegar a ser pacificador. Porque a recompensa de ser pacífico, qual é? Bem-aventurados os pacíficos, que algumas traduções está bem-aventurados os mansos. Qual é a consequência de bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos? Herdarão a terra. Herdarão, pacífico, ter paciência somente. O que é ser pacífico? É não reagir. É não devolver o mal que recebe. Mas não significa fazer o bem. Ser pacífico é uma atitude interna, de não ação, de não violência, como vemos nos valores humanos. Por isso que nos valores humanos temos não violência e paz. São duas coisas distintas. Paz é promoção, não violência é a não reação. Ser pacífico é não reagir. E ser pacificador? Qual é a consequência da sétima bem-aventurança? Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não é uma recompensa material, é muito mais. Então, ser pacificador, o que é? É promover a paz, é fazer a atitude de paz. Todo pacificador é pacífico, mas nem todo pacífico é pacificador. O apóstolo Paulo, em espírito, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que traz por título Fora da caridade não há salvação, que é de autoria do Espírito Paulo de Tarso, ele diz no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem são necessárias a ação e a vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Para não fazer o mal, basta ficar quieto, pacífico. Para fazer o bem, tem que ter ação e tem que ter vontade, pacificador. Por isso a bem-aventurança terceira é pacífica e a sétima é pacificador, e não o contrário. E aí podemos pensar, somos pacíficos ou somos pacificadores? Estamos não reagindo com o mal ou estamos promovendo o bem? Então mediremos se seremos bem-aventurados os pacíficos ou bem-aventurados os pacificadores. E no exemplo, que aqui vocês conviveram muito mais do que outras pessoas, no exemplo da figura cujo nome lhe caiu muito bem, Cândido, Francisco Cândido, porque era candura em pessoa.
Não poderia ser nenhum outro prenome, senão Candura. Francisco Cândido Xavier. Foi cantado aqui, exemplo de amor. Exemplo de pacificador. E foi trabalhado numa letra de uma música muito bem estruturada de um outro Francisco. Um Francisco lá do século XIII, dos anos 1200. Conhecido como Francisco de Assis. Francesco Libernadone. Como Francisco de Assis. E esses dois Franciscos, ou esses dois São Franciscos, são do verbo ser, os dois são Franciscos. Esses dois Franciscos, em épocas distintas, fizeram a mesma coisa. Pacificaram. Não só foram pacíficos, pacificaram. Promoveram a paz. E é interessante que a oração que nós temos, que a chamamos oração de São Francisco, mas é uma oração que foi encontrada no ano de 1918. E ela não se chamava oração de São Francisco. Ela se chamava oração pela paz. Ela foi descoberta em 1918, no final da Primeira Grande Guerra. Por isso ela era chamada oração pela paz. Mas os seus dizeres relataram uma estrutura vivencial de tal característica que era o retrato da vida de São Francisco. Então passou a ser chamada oração de São Francisco. E essa oração de São Francisco, eu posso dizer que é uma oração para os que são franciscos. Porque somente esses dois franciscos conseguiram trabalhar a estrutura de vida dentro dessa estrutura da oração. O Francisco mais presente, que não se perde no tempo do século XIII, foi o Francisco que agora completasse-ia os 100 anos do seu nascimento. E essa oração lhe caberia bem. Por quê? O autor da oração, que seja São Francisco, porque não se pode dizer que não foi ele. Pode-se dizer que a oração foi encontrada em 1918, mas não pode-se dizer que existia antes. Poderia existir antes. Mas independentemente, o autor, Francisco, diz lá: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, ou da vossa paz. Ele não diz lá: Senhor, dá-me a vossa paz. Ele não diz: Senhor, que o mundo me dê a paz. Ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Como se estivesse dizendo: Senhor, eu vou promover a paz. Me ajuda. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Mas ele não para aí. Ele vai explicar como ele quer ser o instrumento da paz. Não é simplesmente promover a paz. Ele vai dizer na oração: como eu vou fazer isso? E ele diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Certa vez, uma senhora, uma jovem, pergunta a Chico: Chico, o que é o amor e o que é a paixão? E ele respondeu: o amor é o fogo que aquece a mamadeira das crianças nas madrugadas frias, que aquece o alimento daquele que tem fome. A paixão é o fogo que destrói. A paixão é o fogo do Joelma. Veja, do incêndio do prédio. Mostrando que amor e paixão são coisas diferentes, mas têm a mesma origem, o sentimento. E que quando destrói, é o ódio. Porque nos dizia Emmanuel, aliás, nos dizia Chico, que o ódio é o amor ensandecido, é o amor que se enlouqueceu. Por isso, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ódio, que eu recomponha a estrutura do amor. Porque o ódio e o amor são os mesmos sentimentos. O ódio pelo egoísmo da não correspondência. O amor pelo gosto de gostar das pessoas. Então, por isso, ele pedia para ser a paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Perguntaram a Chico, aliás, disseram a Chico, está dito que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E diz, não. 70 vezes 7 vezes cada falta que fizerem para com você. E não 70 vezes 7 a pessoa. Mostrando que perdão, ele não tem limite. Que o perdão acontecerá quantas vezes forem necessárias. E que o perdão, ele neutraliza a ofensa. Que o perdão, dizia Khalil Gibran, é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. O perdão não é racional, ele é instintivo, é natural. Por isso, para que eu aplaque a ofensa, só através do perdão. E na ideia do Chico, que seja 70 vezes 7, cada falta, e não cada pessoa. Para mostrar que é muito ainda que precisamos aprender a perdoar. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Veja, onde houver discórdia, que eu leve a união. Mostrando que a atitude de paz não é simplesmente ignorar a discórdia, mas levar o equilíbrio. Evitar as contendas, evitar as discussões. Como dizia o Cristo, fuja do fermento dos fariseus, fuja das discussões estéreis. Um ditado chinês diz: o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Veja, é uma tolice a discussão. Então, onde houver discórdia, que eu leve a união. Muitos diziam, indevidamente, que Chico não tinha definição para as coisas. Mas ele tinha uma definição para as coisas. Não contrariar as pessoas. Então, se alguém dissesse, vou fazer um centro espírita na Lua, ele diria, Deus abençoe. Ah, ele falou que eu ia para eu montar o centro. Não, ele não falou. Não, ele não falou. Não, ele falou. Deus abençoe. Faça o que você achar melhor. A consciência é sua, a vontade é sua, não é minha. Em tese, ele diria isso. Certa vez, nos fala Ranieri, que uma pessoa chegou para Chico e disse, Chico, eu estudei bastante, estudei muito, e cheguei à conclusão que reencarnação não existe. Então não existe. Passado um tempo, eu estudei mais, Chico. Estudei mais e concluí, reencarnação existe. Então existe. Veja, não adianta eu dizer para você o que você não quer ouvir. Numa recomendação tranquila, como nos deu o senhor André Luiz, no livro Sinal Verde, onde tua palavra não ajuda, cala-te. Veja, todas as vezes que disseres algo acerca da conduta do teu semelhante, estarás na condição de melhor fazer do que ele. Então, onde houver discórdia, que eu leve a união. Através do silêncio, se necessário. Através da palavra que soergue, que levanta. Não através da palavra que destrói, que machuca. O silêncio é algo muito útil. Na dúvida entre falar e não falar, é melhor não falar. Porque não falando, podemos falar depois. Falando, não adianta arrepender depois. Então é melhor não falar para falar depois, do que falar para se arrepender depois. E muitas vezes levamos a cisânia, levamos a discórdia, pelas nossas palavras impensadas, pelas nossas vontades. Então Chico não era em cima do muro. Ele sabia que cada pessoa carrega a sua responsabilidade e que a pessoa escolhe o caminho. E se errada, ele a conforta. Se certa, ele a aplaude, mas nunca a critica. Porque muitas vezes as nossas críticas são feitas a respeito de assuntos que mal sabemos. E dizia Kardec, na conclusão de número 1
do Livro dos Espíritos. São 9 conclusões. A de número 1 ele dizia: eu apelo àqueles críticos a pensarem se deram ao cuidado de estudar aquilo que criticam, pois criticar aquilo que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo de um observador consciente, não é criticar, mas sim dar mostras do seu pobre e insignificante julgamento. E assim nós fazemos muitas vezes. A crítica a pessoas que mal conhecemos, a crítica a atitudes que mal sabemos, e aí levamos a discórdia, quando deveríamos levar a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Veja, levar a fé não é levar o conhecimento a ferro e fogo. Certa vez um homem chegou para o Chico e disse a ele: Chico, eu venho do médico e o médico me diz que a minha vida está por um fio. Não tem problema, trabalha com fé, porque quanto mais se trabalha, mais o fio engrossa. Acredita mais. Fé. Como naquela letra de uma música, eu não fico escutando música de muito não, gente. Eu já disse isso aqui da outra vez. Mas é que a gente vai ouvindo aqui e ali e vai se lembrando. Mas numa letra de uma música cantada por Gilberto Gil, não sei se de autoria dele, mas cantada por ele, ele dizia: andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. A fé não costuma, a fé não falha. Mas primeiro precisamos entender o que é fé, que é diferente de ter crença. Crer é muito pouco. Fé, nos fala Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 30. Fé é a certeza da vida em Deus. Certeza essa que ultrapassa o limite das crenças religiosas. Veja como Emmanuel define isso. É a certeza em Deus. É aquela certeza que me faz entender que nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nas mãos de Deus. A certeza que me faz acreditar e agir para uma vida melhor. E é assim que levamos a fé às outras pessoas, não para esclarecê-las, convencendo-as, mas para esclarecê-las, mostrando-as o que é viver com fé. Dissemos isso aqui no ano passado, no congresso do ano passado. O Espiritismo é o consolador prometido, mas a maioria dos espíritas não estão consolados, porque não creem naquilo que dizem saber. Saber só tem valor quando se aplica. E Chico aplicava por conhecimento. Ele não apenas repetia a frase do Cristo que está ali no evangelista João, no capítulo 15, versículo 12. Ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele não dizia só isso, ele fazia isso. Então isso é fé, é manifestar a atitude daquilo que se diz crer, daquilo que se diz saber. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Chico dizia: coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor para conversar com os outros. Veja, porque a verdade, ela não é árdua, a verdade não é dura, a verdade ela é necessária, mas somente nos momentos devidos. Por isso, uma gota de verdade em 1 litro repleto de amor. Porque eu posso ser verdadeiro, mas eu não posso ser ofensivo. Seja verdadeiro, mas não seja ofensivo. Seja objetivo, mas não seja agressivo. Jesus, quando conversava com Pilatos, Pilatos lhe perguntou: sois rei? Ele respondeu: meu reino não é deste mundo. Que vieste aqui fazer? Ele respondeu: dar testemunho da verdade.
E Pilatos lhe perguntou: o que é a verdade? E qual foi a resposta que Jesus deu? O silêncio. Uma pessoa que veio para ensinar, ante uma pergunta se cala, porque verdade é um valor tão nobre que não se fala para ouvidos mentirosos. Porque uma verdade dita para um ouvido mentiroso se transforma numa mentira futura. Ela é sofismada, é um sofisma. Então Jesus se cala, e nós queremos ficar falando umas poucas e boas verdades para as outras pessoas. Por isso, uma gota de verdade num litro repleto de amor, para que nós sejamos ternos, carinhosos e verdadeiros. Pois a verdade, dizia Montesquieu, a verdade não pode escandalizar. Dizia Francis Bacon, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Veja, e nós ficamos banalizando a verdade, dizendo-nos donos da verdade. E a verdade, ela tem 3 faces: a que eu vejo, a que o outro vê e a realidade. A realidade pode ser diferente das 2 percepções, ou igual a uma delas. Então eu não posso dizer que eu tenho a verdade. Eu tenho uma verdade. O outro pode ter outra verdade. Depende do prisma. Porque as coisas na vida são confusas. E nós podemos achar uma coisa e ser outra. E podemos muitas vezes viver uma mesma situação e interpretá-la de maneira diferente. Vejam. Se eu perguntar a vocês, pode-se fumar, pode-se rezar enquanto fuma? E se eu perguntar, pode-se fumar enquanto reza? Vejam a diferença. Pode-se rezar enquanto fuma? De jeito nenhum, que é isso? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pode-se fumar enquanto reza? Veja. Pode fumar enquanto reza? Não. Mas rezar enquanto fuma? Deve. Quem sabe você para de fumar com isso. E o ato é o mesmo. Está fumando e rezando. Só que se eu disser, pode fumar enquanto reza? Não, se atrapalha a reza. Pode se rezar enquanto fuma? Pode, que você acaba de para de fumar. E, no entanto, o ato é o mesmo. Depende do ponto de vista. A verdade é assim. A verdade é única. Mas ela é percebida de maneira diferente, porque as pessoas estão em estágios diferentes de percepção. Então, levar a verdade onde há erro é levar a oportunidade de melhoramento, de soerguimento, e não acusar e apontar. Porque nas relações interpessoais, nas relações humanas, nós só temos 2 regras. A primeira regra, todo mundo tem razão. Essa é a primeira regra. A segunda regra, todo mundo tem razão. Nós só temos essas 2 regras. Todo mundo tem razão. Por isso o conflito. Então não é levar a verdade, doa a quem doer. Porque a verdade nunca fará doer quando dita no momento certo, da forma certa, para a pessoa certa. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Quantas esperanças e consolações chegaram pelas mãos da letra da música, das psicografias de Chico Xavier. Quantas esperanças na vida as pessoas tiveram vendo que ninguém morre, porque de lá estão escrevendo para os de cá. Quantos consolos, quantas esperanças. Quantas esperanças podemos levar com palavras de bom ânimo para as outras pessoas? Que seja na nossa forma mineira, quando alguém chega assim desesperado e fala, está muito difícil, e aí você mineiramente diz o quê? Isso não é nada não, bobo. Porque mineiro é a única pessoa que xinga o outro e ele ainda agradece. Você fala, isso não é nada não, bobo. Ele fala, obrigado. Nós podemos levar o consolo com um abraço, com um tempo, com uma dedicação, dizendo, senta aqui. Porque tem pessoas que estão torcendo para você dizer, como é que você está? Porque ela fala, senta que eu vou te contar. E conta. E você fala, vou ouvir.
Podemos levar o consolo pela atenção. Não, talvez não façamos como correio do mundo espiritual, mas podemos fazer como um correio do mundo fraternal. Ser o portador da esperança. De que forma? Sendo esperançoso para com a vida. Onde houver desespero, então, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Vejam, quantas alegrias podemos levar às pessoas que estão tristes? Não alegrias de dizer, não fique triste, não, vai ficar assim. Mas perceber que estar triste não é ser triste. Estar é temporalidade, ser é essência. O ser é perene, o estar é temporário. Mas dizer, olha, como certa vez, a pedido de Chico, no momento de dificuldade, ele fala para que consiga, Emmanuel, uma mensagem de Maria para os seus dissabores. E a mensagem veio. Enorme. Isto também passa. 3 palavras. Porque tudo passa. Como dizia Teresa de Ávila, lá no século XVI. Tudo passa, só Deus não passa, dizia ela. Ia mostrar que tristeza passa, que alegria também passa. Não é profeta do Apocalipse, você está alegre, cuidado, vai ficar triste. Não. Mas é dizer, olha, no mundo teremos aflições, mas podemos vencê-las. Então tristeza não é algo perene, alegria não é algo perene. Para poder fazer como o apóstolo Paulo nos sugeriu, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver em penúria e sei viver em abundância. O equilíbrio. Então, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, o equilíbrio. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Diz que certa vez uma pessoa procurou Chico e disse, Chico, imagina se nós conseguíssemos congregar todos os centros espíritas de uma cidade. Que bom. Não, mas eu digo congregar no sentido físico. Pegarmos todas as casas espíritas que ficam reclamando que não tem trabalhadores, que tem dificuldade, e juntar tudo num lugar só. Fazer um grande centro espírita, para que tivéssemos todo mundo reunido naquele salão enorme, todo mundo junto, aí não faltaria trabalhadores, porque teríamos um só. Ele disse, pois é. Imagina se nós tirássemos todos os postes de uma cidade e puséssemos esses postes todos numa praça só. Essa praça ficaria tão iluminada que ninguém ficaria nela, e o resto da cidade ficaria escuro. Trevas precisa de luz. Onde elas estão? Não é a treva que procura a luz, é a luz que dissipa as trevas. Por isso levemos a luz. A luz que trazemos. Levemos a nós mesmos. Como dizia o Cristo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Brilhar a luz para que as pessoas vejam, mas não para que enalteçam aquele que brilha, mas enalteçam o Criador. Porque fazer o bem e mostrar é um risco de se tornar vaidoso. Mas se não se mostra, como acreditar no bem? Questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? Por que só gente ruim influencia gente boa? Por que gente boa não influencia gente ruim? Essa foi a pergunta. Porque no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência. E os Espíritos responderam a Kardec, pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando quiserem, dominarão. E Jesus disse, brilha a vossa luz diante dos homens. Luz não foi feita para colocar no alqueire, debaixo do alqueire, para ficar escondida, mas para ser colocada no velador.
Como dizia o Cristo, ninguém esconde uma cidade erguida no alto do monte. Então, para acabar com a treva, é levando a luz. E ali, no final da oração, tem-se o senso da humildade, porque aquele que quer pacificar tem que ter humildade e tem que aprender a ceder. E aí dizia: fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Veja, e nós queremos ser amado para amar, ser compreendido para compreender. E na verdade, ali se propõe a outra coisa. Se propõe primeiro a fazer, para depois a receber. Foi dito aqui das contendas que acontecem muitas vezes no meio espírita. Falta-nos talvez, simbolicamente, o espírito de João Batista. João o Batista, quando ele se encontrou com Jesus, ele disse uma coisa muito interessante aos discípulos dele, de João Batista, que era André e João. Quando ele se encontra com Jesus, ele vira para os discípulos e fala: é necessário que ele cresça e eu me diminua. Dois pregando não daria certo. Ele, o João, confundido com o Messias e o próprio Messias, ele disse: é necessário que ele cresça e eu me diminua. E o que talvez nos falte é dizer: é necessário que a doutrina espírita cresça e eu me diminua. Só que muitas vezes nós dizemos: eu cresço, e a doutrina se diminui, porque nos falta esse espírito de humildade de João Batista. Não é à toa que foi dito na letra da música: cisco de Deus. Uma senhora certa vez chegou a Chico e disse: Chico, eu encontrei com uma médium, mas uma médium forte, muito produtiva, e ela me contou quem eu fui nas minhas encarnações. Eu fui numa dessas encarnações longínquas, eu fui uma rainha. Depois eu fui a reencarnação de uma das cristãs que morri comida por um leão. Você deve saber quem você foi. Eu não sei, mas eu imagino. Eu devo ter sido a pulga do leão que te comeu. Veja, falta-nos o senso do lugar certo, onde nós ocupamos o lugar. Não vamos além e não fiquemos aquém. Assim, nós consolaremos antes de sermos consolados. Compreenderemos, como dizia Emmanuel: aquele que não está disposto a compreender não é digno de servir. Compreenderemos as pessoas e seremos compreendidos. E amaremos as pessoas para sermos amados. Pois na lei de causa e efeito dessa própria oração, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Morrer para as coisas do mundo, para viver para as coisas do Espírito. Porque muitas vezes nos dizemos vivos, mas nos fazemos de mortos. Mortos para as desídias alheias, para desditas alheias, desculpe-me. Mortos para as necessidades alheias, mortos para a ajuda alheia, e nos dizemos vivos. Se vida é viver dentro de um corpo limitado e aprisionado, isso não é vida, isso é morte. Mas se morte é estar liberto, enxergando muito e agindo por todos, isso não é morte, é vida. E nós achamos que estamos vivos, fazendo-nos de morto. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Deixai aos mortos, como disse o Cristo, o cuidado de enterrar os seus mortos. Nós somos os seres vivos. Então, vivamos. Exemplos vários nós temos. E se quisermos dizer, vamos levar a paz, pensemos nessa oração de São Francisco. E observemos o Francisco, que viveu essa oração no século XX e XXI em parte. E nós veremos se somos pacificadores de fato.
Porque se eu digo orar essa oração, em tese eu deveria vivenciá-la. E se eu peço, fazei de mim um instrumento da vossa paz, e quero apenas ser pacífico, é como se eu não orasse essa oração. Porque ela é uma oração que me pede atitude, para que eu possa ser um instrumento da paz, e possa ouvir. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E não foi à toa que o Cristo foi chamado de o Filho de Deus, porque ele era o pacificador. Havia um canto, não que eu tivesse ouvido esse canto, na comunidade cristã nascente, lá nos idos pós-Cristo, que eles cantavam Yahshua ben Miriam, Nassif Shalom, Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Nassif Shalom, o príncipe da paz. E ele era o príncipe da paz, porque ele era pacificador. E por ser pacificador, foi chamado de o Filho de Deus. E nós seremos os filhos do nosso Pai que está nos céus, sendo pacificadores, levando a paz, e não somente vivendo em paz, porque vivendo em paz seremos pacíficos, promovendo a paz seremos pacificadores, e podemos começar a promovê-la na nossa casa, na nossa atividade espírita, no nosso trabalho profissional e na sociedade, porque só depende de uma atitude nossa, de uma escolha nossa. Só depende de como enxergamos a nossa vida. Vivê-la na intensidade que podemos, valorizando cada etapa, cada momento, para realmente nos sentirmos vivos. E viver, como dizia Gonzaguinha, sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar a certeza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. E torná-la mais bela é viver em paz e pacificar, sendo pacífico e pacificador. Com essa paciência que vocês tiveram de ficar me ouvindo aqui esse tempo todo, e por essa paciência eu agradeço a vocês pelo carinho que nos convidaram, Raton, para estarmos aqui novamente. Agradeço a vocês, e na nossa mineirice, Deus lhes pague por tudo isso, pela paciência. Muito obrigado.